Você tem consciência de que você precisa mudar, mas você fica esperando ter uma vontade, um ânimo, uma disposição, né? Então, você fica nessa esperança de que venha uma vontade para você começar a mudar, para você começar a fazer algo que é necessário para sua mudança, tá? Só que o nosso cérebro, gente, ele é preguiçoso e ele não gosta de gastar energia, tá bom? Então, para a gente chegar nas conquistas que a gente deseja, a gente vai precisar lutar com essas vontades. Vontade de ficar dormindo até mais tarde, vontade de ficar vendo televisão, né, vontade de ficar quietinha dentro de casa, então a gente tem que ir lutar com essas vontades, tá? Senão a gente não vai ocorrer a mudança que a gente tanto espera, que a gente tanto deseja, tá bom? Igual, por exemplo, às vezes você sabe que você tem que ir para academia porque você precisa ou precisa de fazer uma caminhada por causa da sua saúde, você sabe que tem que fazer aquilo, mas você fica esperando vir uma vontade para você ir. E essa vontade não vem, né? Igual eu falei, o nosso cérebro ele não gosta de ficar gastando energia. Então a gente precisa de tomar as rédeas da nossa vida e ter uma atitude, uma posição de não, eu vou lá, vou fazer, não quero, tô com preguiça, mas eu vou, até que isso se torne um hábito e seja uma coisa bem tranquila para você fazer, para você realizar, tá bom? No início, para a gente adquirir um novo hábito, isso demanda trabalho mesmo, demanda sacrifício, demanda disciplina, foco, tá? E é importante se você nunca teve nenhum foco em nada, nunca conseguiu, começou, parou, coloque, se manda pelo menos uma coisa, entendeu? Não foque em muitas coisas ao mesmo tempo, não, porque isso também tira você do seu foco de atenção, exige muito de você. E aí acaba que você não consegue, tá? Então, assim, escolha uma coisa, foque nela e seja firme naquilo ali, entendeu? Se force mesmo. Porque tudo que tira a gente da zona de conforto dói, é desconfortável, é difícil, entendeu? Então, luta contra isso, tá bom? Dê pequenos passos, tá? Igual eu tô falando nesse sentido, escolhe uma coisa só para sua mudança, por exemplo, mas dê passos firmes, passos constantes, tá bom? Então vai mudando gradativamente, não é querer radicalizar. Amanhece no outro dia e fala, não, hoje eu não vou fazer mais isso, não faço aquilo, porque eu quero atingir a mudança X na minha vida. E aí fica muitas coisas para você associar, para você se adaptar, e aí você não dá conta de levar e acaba desistindo no meio do caminho, tá bom? Então, de pouco em pouco a gente chega lá, tá bom? Então, tenha uma visão um pouco mais racional em relação a isso. E uma coisa que a gente precisa se lembrar sempre, gente, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, você precisa de ter atitudes diferentes para atingir resultados diferentes, tá? Se você tá sentindo que precisa de mudança na sua vida, você precisa mudar suas atitudes, senão você vai continuar na mesmice, tá? Insatisfeita consigo mesma, reclamando, né? Se vitimizando muitas vezes, mas você não tomou a atitude que precisava, tá? Ter sido feita. Um outro ponto também que dificulta a gente mudar é a gente viver apontando os culpados, tá? As coisas negativas que aconteceram na nossa vida. Então, algumas pessoas dizem que não mudam, né? Por causa do marido, por causa do chefe, por causa da mãe, por causa dos filhos, tá? Então, assim, qual que é a utilidade que tem de você ficar focando, se você ficar apontando os seus problemas, as suas dificuldades, a sua falta de mudança de vida para situações, para pessoas que não estão no seu controle, tá, gente? O outro tem o livre-arbítrio dele, então a gente tem que respeitar isso e a gente tem que entender que a nossa mudança sempre começa da gente, tá? Não adianta a gente ficar esperando pelo outro, não. Dê você o primeiro passo, seja você a incentivadora das pessoas que estão ao seu redor a fazerem a mudança também. Muitas vezes a gente fica colocando a culpa no outro e não faz nada. Ah, não, meu filho dá muito trabalho para mim, ele não muda, por isso que eu não mudo, que não sei o quê. Não, muda suas atitudes, né? Porque o exemplo arrasta. Então, ele vendo a sua mudança, ele vai ficar contagiado com isso também, tá? Então, a sua própria mudança, ela vai gerar uma energia que vai... essa energia é contagiante para as outras pessoas também. Quando você vê as pessoas estão fazendo coisas que você vai falar, poxa vida, eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso sem eu pedir. Nossa, que interessante, olha o que está acontecendo. Tô sentindo que as coisas estão fluindo melhor aqui em casa. Por quê? Porque você mudou. Entendeu? Você tem energia suficiente para mudar o seu bairro inteiro, quanto mais a sua casa, né? Então, comece com você, tá joia?
Não fica focando o seu problema a sua dificuldade de mudar no outro, tá bom? Foca na sua mudança. É claro que existem desafios na nossa vida, né, gente? Vai ter momentos que vão ser mais difíceis. Eu nem gosto de usar essa palavra, né? Mas eu vou falar para ficar um pouco mais claro. Às vezes tem gente que tá me seguindo aqui, tá me assistindo pela primeira vez, né? Eu sempre gosto de usar desafios, porque eu acho que a palavra desafios, ela move a gente, né? Ela impulsiona a gente entende que você tem que ultrapassar aquilo ali para continuar no seu foco, na sua meta, né? No seu caminho. Então a gente vai ter desafios, tá? Mas você precisa focar no que é possível você mudar, tá? E isso começa com a gente. Então, assim, é possível eu mudar meu marido, meu chefe? Não, não é, tá? Porque ele tem o livre-arbítrio dele, ele só vai mudar se ele quiser. Então, foque em você. Você sim precisa sempre estar buscando a sua melhor versão, tá? Sempre se melhorando cada vez mais e tendo essa percepção também, tá? De que você precisa melhorar, você é um ser em crescimento, você está em processo de evolução e sempre vai caber mudanças, sempre vai caber melhoras em você, tá? Faça o melhor, tá? Com o que você tem hoje, não fica buscando, quando eu tiver isso, eu mudo. Quando eu tiver aquilo outro, eu mudo. Você fica sempre nesse processo de protelar. A vida é muito curta, tá, gente? A gente não sabe quanto tempo a gente tem. E às vezes você fica protelando, não realiza nada, tá? E aí depois fica uma pessoa frustrada, né? E chateada e descontando isso nas outras pessoas, emitindo essa energia aí da raiva, da frustração, né? Para pessoas que às vezes não tem nem culpa. Que na verdade não tem, né? Porque tudo parte de nós mesmos. Então, faça o melhor, tá? Com o que você tem hoje, tá bom? E tenha sempre sabedoria para distinguir as questões que você pode mudar e as que você não pode mudar, tá bom? Isso é questão da gente trabalhar muito a nossa parte de autorresponsabilidade também. O que é nosso a gente pode mudar, o que é do outro não. E existem situações na nossa vida, né, gente, que a gente não pode mudar. A gente ora, reza, né, faz o que vocês acreditam, medita e entrega, confia que o melhor vai acontecer, tá? Isso faz parte também da nossa sabedoria, a gente entender que nós também temos a nossa limitação, tá bom? Senão você fica gastando tempo, energia, saúde com uma situação que muitas vezes você não tem a mínima capacidade de melhorar, de mudar, de modificar, tá bom? Então tenha essa consciência em mente também. Uma outra coisa, gente, que dificulta a sua mudança é você ter falta de foco, entendeu? Então, assim, nós somos bombardeados, né, gente, por uma série de demandas, né, pessoais, demandas profissionais, né, sociais. Então, nós temos diversos sugadores aí de energia, né? A gente pode começar até falando assim do celular, né? Que às vezes a gente perde muito tempo com coisa inútil. Isso suga a nossa energia, a televisão, o computador, tá? Então a gente tem que ficar muito atento ao uso disso. Isso tem que ser para algo útil, algo que vai trazer um empoderamento, engrandecimento, uma informação útil para você. E você precisa focar porque você não tem capacidade de administrar tantas informações assim, tá bom? Então, o que acontece? Foco é o seguinte, é a capacidade da gente dizer não para tudo, menos para aquilo que importa, tá? Então, é você se dedicar de verdade àquilo que você precisa fazer, tá? Isso é ter foco, tá? Aquilo que precisa ser feito. Então, aí você foca naquilo ali. Quando você concluir aquilo ali, você vai para a próxima tarefa. Aí você novamente foca ali, diz não para as outras coisas. Terminou aquela tarefa, você concluiu, aí você vai partir para outra. E é assim que é um processo de repetição que você tem que fazer, tá? Você tem que estar fazendo uma atividade, alguma coisa que você tem que fazer do trabalho e tal, foca naquilo ali, diz não para as outras coisas, se você tem que finalizar aquilo, se aquilo você não quer gastar o resto do seu dia inteiro, tem gente que gasta o dia inteiro para fazer uma tarefa que demoraria 1 hora para executar. Por quê? Porque não consegue focar, tá? Então planeja esse momento para que você tenha foco, tá? Desligue televisão, deixa o celular longe de você, para você conseguir fazer o que você tem que fazer em tempo hábil, tá bom? E às vezes a gente não consegue mudar por isso, porque a gente quer dar atenção em tudo,
passa um carro, você já quer olhar o que que é um barulho que tudo te dispersa, entendeu? Isso é treino que a gente tem que fazer, criar essa habilidade da gente aumentar o nosso foco, tá? Pra gente poder ficar centrada no que realmente precisa ser feito e dizer não para as outras coisas que estão ali, que não fazem parte do seu objetivo de realizar algo, tá? Se você não disser não, tá, gente? Não vai conseguir, tá? Você não consegue focar. Então, se você não tem foco, dificilmente você consegue mudar alguma coisa na sua vida. Ou você vai ter muita, mas muita dificuldade para fazer isso. Então, foco é uma das coisas que fazem você não conseguir mudar. Uma outra coisa também que é bem comum é o medo ou a vergonha que a pessoa tem às vezes de pedir ajuda, né? De pedir para alguém te auxiliar, admitir que precisa de ajuda. Então isso dificulta também a sua mudança, tá? O medo, às vezes a pessoa tem medo de dividir a angústia dela. Então muita gente tem medo de ficar vulnerável, de se mostrar vulnerável para o outro. Então é importante, tá? Você ter alguém que você possa conversar sobre essas coisas, alguém de confiança. Se você não tem, que seja um profissional, tá? Você precisa de mostrar aquilo que te angustia, colocar isso para fora, tá? Porque senão isso traz uma série de problemas para sua vida pessoal, profissional, tá? Então é importante que nós, todos seres humanos, precisam de ajuda, tá, gente? Isso é normal, não é feio, você não é mais fraco por isso, tá? E é importante você perceber isso e buscar, tá bom? Então, quanto mais você percebe que você tem necessidade ou que naquele momento você está precisando de ajuda, mais maduro você se torna, tá? Mais uma pessoa com um passo à frente, mais evoluída você se torna, tá? E a sua vida se torna mais leve também, né? Porque você conseguiu dividir aquilo ou aquilo que às vezes te atormentava, na sua visão era uma coisa muito grande, muito difícil, de repente você conversa com uma pessoa, ela te mostra um outro caminho, te mostra que aquilo não é tão intenso, tão grande como você está enxergando. Então é importante a gente conversar, tá bom? Porque as pessoas, principalmente se for uma pessoa positiva ou uma pessoa que seja um profissional, uma pessoa que você confie, que, né, sempre demonstrou ser fiel a você, porque também a gente tem que tomar cuidado com as pessoas, né, gente, que a gente fala sobre a nossa vida, porque às vezes a gente acha que aquilo vai fazer bem e aquilo faz muito mal, né, porque existem, infelizmente, pessoas maldosas, né. Então, realmente é bom você verificar, se não tiver essa pessoa no seu meio, procure um profissional, para isso que existem, tá, os profissionais, porque são pessoas neutras e vão ter uma visão de fora da situação, então consegue te dar uma orientação melhor. Tá ok?